Primeiro recado é que não sei se todo mundo aqui sabe, mas o Observatório da Diversidade Cultural, junto com o Projeto Pensar e Agir com Cultura, nós estamos nesse momento executando 3 laboratórios. Aos sábados acontece o Laboratório de Gestão Pública da Cultura, e nesse momento estamos oferecendo encontros com a temática de conselhos. Visto o momento que estamos vivendo, a aprovação das 2 leis, entendendo que é o momento de fortalecer os espaços institucionais de participação social, mas também os movimentos e tudo mais, essas aulas estão abertas para quem quiser participar. A primeira foi sábado passado, a gente ainda tem mais 2 aulas relacionadas a conselho e elas são abertas. Então, quem tiver interesse, de qualquer forma, no sábado de manhã, eu vou disponibilizar o link do nosso encontro aqui do Zoom lá no grupo. Mas se alguém não tiver dentro do grupo ou esse hábito com o celular, encaminha um e-mail para nós e eu encaminho o link desse encontro para vocês por e-mail. Já respondendo algumas perguntas, dá para se inscrever nesse laboratório? Nesse momento, não, porque a gente já está na metade do módulo 1, mas a gente vai abrir inscrição para o módulo 2, assim que abrir a gente também divulga, e aí todo mundo que tiver interesse pode se inscrever. Agora, nesse momento, é só acompanhar as aulas e participar tudo mais, mas a gente explica isso por uma questão de certificados. Não tem como a gente emitir certificado para quem acompanhar essa última reta aí do módulo 1 do Laboratório de Gestão Pública da Cultura. Outra coisa, já coloquei a lista de presença, hoje estou fazendo esse teste de colocar mais cedo para ver se todo mundo preenche essa lista e depois não fica me pedindo durante a semana para preencher. Ela fica aberta 2 dias, eu coloco aqui, coloco no grupo, então vou pedir para todo mundo ficar atentos a isso também. A gente se encaminha hoje para o nosso 4º encontro, a gente já teve aula de práticas laboratoriais com a Ana Paula Duval, com o José Márcio, educação para a diversidade cultural também com o José Márcio e com a Gisele Dupin, e hoje a temática do nosso encontro é cultura, educação, diversidade e relações étnico-raciais, e eu tenho o prazer aqui de anunciar a Gabriela Santos da Silva, que é quem vai mediar o nosso encontro de hoje. Gabriela, muito obrigada por estar aqui conosco, pelo apoio, em nome do Observatório da Diversidade Cultural e de toda a equipe do Projeto Pensar e Agir com Cultura. Eu agradeço essa parceria, estamos muito felizes com a sua presença aqui, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui na sala vai se encantar com o material que você está trazendo aí para nós e com essa discussão que é tão importante dentro desse laboratório. Vou fazer questão de te apresentar, porque nós estamos no movimento aqui de, antes de começar as aulas, falar um pouco do currículo das pessoas que ocupam esse espaço, porque isso também é muito importante, que saia ali do material gráfico para a nossa boca, né, para a palavra. Bom, a Gabriela Santos da Silva, ela é doutoranda em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, é mestre em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso e graduada em licenciatura plena em História pela mesma instituição. É educadora social, luta pela educação inclusiva, antirracista e pelos direitos da criança. É coordenadora de formação, prestadora de serviços pela assessoria educacional e de formação Quilomba. Foi a professora de Geografia e Filosofia no estado do Mato Grosso, no ensino médio, de História e Ensino Religioso para o município de Rondonópolis, no ensino fundamental e também no EJA, professora no estado de São Paulo, lecionando História para ensino médio e EJA, mantém suas pesquisas no campo da infância, juventude e cultura contemporânea. Ela também é ativista e membro dos grupos de pesquisa Coletivo Negro, Racismo, Segregação, Encarceramento e Genocídio no Brasil, Observatório, Poder, Cultura e Contemporaneidade, o FMT, e da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a ABPN. É fundadora do NEAB, Estamira Gomes de Souza, na UFR,
tem interesse em pesquisas nas áreas de maternidade negra, história do negro brasileiro, relações étnico-raciais na educação, educação para relação étnico-raciais e de gênero, movimentos sociais, resistência do povo negro, privatização da educação, infâncias, educação e políticas públicas educacionais. Gabriela, muito bem-vinda, mais uma vez nosso agradecimento e bom encontro para todos nós. Obrigada. Olá, estão me ouvindo? Tudo ok? Gostaria primeiro de agradecer a Adriana, agradecer a Ana aí pelo espaço, né? Ao Lab, está muito bonito, estou acompanhando aí, assistindo às aulas dos colegas, observando os materiais, os textos que eles estão colocando lá no Drive, e está muito legal. Vou começar compartilhando aqui com vocês, aí vocês só me falam se está ok, tá? Vamos ver se vai dar certo. Estão vendo aí? Maravilha. Perfeito. Bom, vamos lá. A Adriana já me apresentou, e então não vou pular essa parte, só vou falar aqui um pouquinho de onde eu estou. Eu sou aqui da Zona Leste de São Paulo, sou nascida e criada em São Paulo mesmo, capital, ali em São Miguel Paulista, e há mais de 10 anos moro aqui em Itaquaquecetuba, um lugar periférico, uma cidade periférica, a cidade dormitório de São Paulo, né? A gente não escuta muito falar daqui, justamente porque somos uma cidade dormitório, todo mundo trabalha em São Paulo, então acordamos às 4 da manhã para ir trabalhar e chegamos muito tarde em casa, né? Mas essa região existe. Tenho 25 anos, a Adriana já me apresentou, fui morar um tempo lá em Mato Grosso para estudar e agora estou de volta aqui em São Paulo. Nesse segundo slide aqui eu já trouxe um espaço para agradecer o pessoal que está elaborando aí o Lab, do Pensar e Agir, do Observatório. É um movimento muito bonito, num momento muito importante de se acontecer. E agradecer também a vocês que se inscreveram, que estão aqui, liberar um pedacinho aí da noite de vocês para estar aqui com a gente. Sempre eu peço licença às pessoas mais velhas que vieram antes de mim, que caminharam para que eu pudesse estar aqui, né? Tanto as mulheres negras acadêmicas quanto as mulheres negras não acadêmicas, que caminharam bastante, né? Desde o Brasil colônia lá, as mulheres que foram escravizadas e deram espaço para que nós pudéssemos caminhar e continuar caminhando e lutando as resistências que elas resistiram. Agradeço aos meus bisavós, às minhas avós, que deram espaço e me fortaleceram para que eu pudesse estar na academia. Às vezes a minha fala aqui vai passar um pouco pelo ambiente universitário, já peço perdão para vocês, porque eu acho que não deve ser a única forma de saber, mas é a forma de saber a que eu estou inserida, então eu vou falar dali. E ser uma mulher negra dentro de uma academia racista é difícil, então eu acho que é vitorioso quando nós, mulheres negras, conseguimos ascender esse lugar e chegar no doutorado, no pós-doutorado, nas aulas de graduação, de pós-graduação. Já vou trazer de início um dado para vocês. Nós, da BPN, que é a Associação de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras, produzimos documentos anualmente, né, para mapear as pessoas negras que estão na academia brasileira, e cerca de 78%, existem cerca de 78%, 78.000% de professores na academia, né? Academia na universidade, em todas as universidades públicas do Brasil. E desses 78 mil, cerca de 370, 380 são mulheres negras. Então, são pessoas que são contadas nos dedos, né? Então, a gente tem que dar valor para esses espaços, e é desse espaço que eu falo. E muito obrigada por estar aqui novamente, tá? Vamos lá. Eu vou falar aqui um pouquinho, e já para adiantar, eu falo de um lugar da decolonialidade, né? A decolonialidade eu vou me debruçar hoje e na semana que vem, e assim, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, pode interromper, levantar a mãozinha aí, falar, que estamos abertos, tá? A decolonialidade
é um espaço de pensar, de agir, de saber, que não pensa junto com os pensamentos europeus e eurocentrados, tá? E aí eu trago aqui para vocês nesse primeiro slide que a construção de saberes, ela perpassa por muitas coisas, né? E dentro dessas muitas coisas, nós temos que entender que o saber ele é produzido em várias esferas, em vários grupos sociais, e dentro desses grupos nós temos culturas, vivências, experiências, relações interpessoais, relações com a natureza, relações com o mundo externo, com o ambiente, com crenças, com afetividades. Então, tudo isso mais um pouquinho cria o que a gente entende por saber dentro dos nossos grupos, né? Então, nós temos aqui no Brasil, eu trouxe só um pouquinho, que claro que não é tudo, não está tudo aqui, mas cerca de 305 etnias indígenas, por exemplo, né? 350 pessoas, 350 comunidades ribeirinhas, dentro dessas 350, 37 mil moradores, comunidades quilombolas, periferias urbanas, e cada lugar possui uma construção de saber, né? Então, nós temos construções de saberes ímpares em vários lugares. O que eu estou querendo dizer é que a academia e a ciência, ela produz um lugar de saber, né? Ela produz um lugar de saber único e que a forma com que a gente se porta, a forma com que a gente se relaciona com o ambiente externo, com o mundo, com as religiões, ela está em um lugar único. É um lugar colonial e que foi baseado lá no Brasil colônia. Então, hoje a gente se mostra para o mundo e constrói os nossos saberes a partir do que já foi feito e do que já foi dito, né, do que nos foi imposto. O que está aqui, né, ao redor dessas bolinhas, dessa bolinha, é que cada local possui uma construção. Então, cada saber possui uma lógica, e cada lógica, experiências heterogêneas, muito diferentes. Então, a lógica que eu estou é contrária ou diferente da lógica que outra pessoa, por exemplo, que está residindo hoje em uma comunidade ribeirinha está. Essas pessoas produzem conhecimento, produzem cultura, produzem ciência, produzem música, arte, e elas estão em vários lugares. E cada lugar desse vai construir um saber diferente. O que eu estou querendo dizer com isso? E aí, esse primeiro slide abre para que a gente possa discutir agora. A ciência, ela é entendida enquanto ciência no século XV e ramificada em vários conhecimentos, né? Então, esses conhecimentos, eles são explicados a partir do homem e da sua experiência. Mas que homem é esse? Não foi um homem negro, não foi um homem africano, não foi um homem indígena. Não, a ciência ela não foi baseada em um saber produzido por um homem indígena, né? Então, qual é a nossa relação com a natureza? A relação que nós temos com a natureza hoje, por exemplo, é muito quem mora, claro, em lugares que não são contemplados com a natureza, em grandes cidades, por exemplo, não tem uma relação como pessoas que moram no interior, que tem um rio ali próximo, então as relações são completamente diferentes, certo? Essa ciência que cria a forma com que a gente se relaciona com o mundo externo é criada pelo homem, e não é qualquer homem. É um homem ocidental, né? Então é um homem lá da Europa, um homem branco, um homem de classe alta, um homem heterossexual. Todo esse padrão, gente, desculpa, eu tô com a rinite atacada, então às vezes eu vou dar uma paradinha, tá? Esse padrão de homem, ele constrói a ciência. Então ele fala, olha, nós temos que estudar a biologia por isso, a filosofia por isso, a história por isso. E todas essas disciplinas ou ramificações de conhecimento, elas são importantes, são muito importantes para a gente se entender hoje, né? Mas elas foram constituídas a partir de um pilar central, que é o homem branco. Então, quando a gente vai estudar educação, por exemplo, a gente só tem uma única forma de ensinar, né, e de alfabetizar uma criança, por exemplo. Mas se a gente for pegar um outro saber, um saber indígena, um saber quilombola, o saber que ele vai passar e a forma com que ele ensina as crianças é diferente. Então, tudo que a gente aprendeu é baseado no que o homem branco acreditou
e entendeu enquanto ciência e afirmou que aquilo era ciência, aquilo era uma ramificação do conhecimento. Então, é uma ramificação do conhecimento do homem branco, certo? E aí, os marcadores sociais desse homem, né? Branco, europeu, classe alta, heterossexual, e que está dentro de uma lógica patriarcal. Então, tudo que a gente tem hoje é fruto disso. E aí, constitui o que nós acreditamos que nós somos. Então, o que nós vivemos é norteado por padrões. As nossas vestimentas, então, como nós estamos vestidos hoje, a forma com que a gente se relaciona com as pessoas, o nosso cuidar da saúde, como a gente cuida, o que a gente toma? A gente toma remédio? A gente toma chá? A gente vai na farmácia? A gente vai num curandeiro? A gente vai numa benzedeira? Então, os lugares que a gente vai procurar demonstram qual é a nossa relação com o mundo externo. Onde a gente está nessa construção de saber? E aí aqui eu coloco, né, as vestimentas, a linguagem, o afeto, as relações, o cuidar da saúde, a fé, como nós andamos, como nós valorizamos as coisas, quais as prioridades que a gente dá, a arquitetura dos espaços, isso é uma coisa muito importante. Como que é a nossa casa, né? As paredes geralmente são aqui, ó, brancas, né? Com quadros preto e branco, significam algo. Então, os lugares que a gente mora, eles mostram onde a gente está inserido, né? Então, a arquitetura, ela está presente e ela se faz presente na nossa vida cotidiana. E aí, cadê as cores dos nossos ambientes, né? Cadê as coisas que se penduram nos lugares, o que a gente enfeita a nossa casa? E aí, quanto mais branco, sempre, né? Tanto as pessoas quanto os espaços, melhor, né? Para essa ciência. Então, como nós lidamos com a natureza, que lugares da natureza a gente encontra e encontra a natureza, né? Então, nós estamos em determinados lugares sociais que fazem observar e enfrentar essas constituições. Então, quando a gente se centra nesses lugares e fala assim, olha, isso aqui é uma falha, né, de eu estar dentro desse sistema. Então, a gente consegue observar. Então, estar em alguns lugares sociais faz com que a gente enfrente essa situação e se aproxime aí da nossa ancestralidade, das pessoas que vieram antes de nós, e faz com que a gente pense se aquilo ali realmente faz sentido para a nossa vida cotidiana. Então, ocupar espaços, que é o que eu estava falando um pouquinho antes, ocupar espaços que não são destinados a nós, é um enfrentamento. É um enfrentamento para vocês produzirem culturas em locais que não era para ter uma cultura, em locais que é para ser só retirado e sugado, tudo que for retirado de lá, ótimo. Onde você está produzindo cultura é um enfrentamento enorme, porque não era para você estar ali e não era para você estar produzindo cultura naquele lugar, certo? Então, quando a gente ocupa esses espaços, dentro da academia, dentro da política, dentro da educação, dentro das periferias, é o enfrentamento do sistema, né? É um enfrentamento, porque se a gente volta aqui nessa primeira linha aqui de cima do nosso slide, não era para nada disso estar acontecendo. Era para tudo que a gente acredita estar baseado sempre no homem branco. E o que a gente está fazendo é justamente ao contrário. Nós estamos tendo posições e enfrentamentos decoloniais. Nós estamos caminhando contra a decolonialidade. E aí, aqui eu vou trazer para vocês um pouquinho do que é a decolonialidade para ficar mais claro, mais nítido, né? Para vocês entenderem do que eu estou falando para quem não conhece. Quando eu falo aqui um olhar decolonial para a ciência, a gente tem que pensar que a ciência ela foi produzida por homens brancos, certo? Lá na Europa, então eles davam sentido para as coisas a partir do que eles acreditavam, né? Então, se eles acreditavam que o homem negro era inferior, eles produziram acreditando nisso e continuaram produzindo ao longo dos séculos coisas que fizessem a gente acreditar que isso era real. E aí, eles colocam isso dentro de um sistema e matam os meninos negros nas periferias e fazem os meninos negros que estão dentro das academias se suicidarem e fazem com que os meninos negros que estão fora da academia não consigam produzir cultura porque eles são barrados. Enfim, então eles criam uma rede, né, para que a gente não consiga sair, mas ainda assim a gente sai.
ainda assim a gente consegue escapar e a gente vai saindo e vai sobrevivendo, tá? E aí aqui eu não estou falando, claro, só de pessoas negras, mas eu estou falando de pessoas que também estão na base, né? De pessoas que também são pobres e que também enfrentam essas problemáticas sociais. Claro que as pessoas negras dentro dessa pirâmide racista, elas são mais afetadas por algumas coisas e menos afetadas por outras. Mas ainda assim nós estamos sendo afetados de todas as formas. Desculpa, gente. Então, é necessário que a gente compreenda o mundo a partir de outras perspectivas. Entender que o lugar que a gente está não é único. Né? Existem outras pessoas produzindo de outras formas, e que também é legal, também é bem-vindo. Quando a gente está nos centros, quando nós estamos focados em centros urbanos, por exemplo, moro em São Paulo, em Brasília, no Rio Grande do Sul, em determinados lugares lugares do Nordeste, nós esquecemos que outras regiões também produzem e também estão produzindo. Então, nós acreditamos que aquela forma de defender e de se posicionar politicamente no mundo é única, mas às vezes tem outra pessoa com um pensamento muito parecido com o seu que está produzindo, mas ela está em um outro lugar. E aí a gente vai falar disso aqui. Então, aqui eu trago que a educação intercultural e crítica, e aí a gente pode colocar aqui dentro desse parênteses mais um monte de coisa, né? Antirracista, antipatriarcal, enfim, várias outras coisas, é uma ferramenta que pode ser utilizada contra a colonialidade dos povos do Sul. Os povos do Sul que eu estou falando é toda essa região próxima ao Brasil, desde o Caribe até aqui o finalzinho do nosso continente. Então, a educação ela é uma ferramenta que pode ser usada contra essa colonialidade que é imposta. As formas que a gente se relaciona com as pessoas, a forma com que a gente se relaciona com o mundo, ela pode ser vista de uma outra forma, porque a gente ainda tem tempo de recuperar aquilo que a gente não foi apresentado em determinados momentos da nossa vida, ou fomos mascarados para não enxergar. E aí eu vou trazer alguns autores e o que eles falam, para que a gente possa entender o que é essa decolonialidade fora do termo, tá? Porque dentro da academia, dentro da universidade, nós somos apresentados à decolonialidade com um termo, né? O termo é esse, decolonialidade, fazer tudo o que não está dentro do saber europeu. Então, o saber europeu, ele fala como a gente sabe, o que a gente entende, o saber, como a gente se relaciona, como a gente se relaciona com a gente e com o mundo externo. Aqui o que a gente quer dizer é coloque em prática a decolonialidade. O que é a decolonialidade na prática? É isso. É você estar com outras pessoas, e ali outras a gente vai ver esse termo daqui a pouco, ler outras coisas, além daquilo que não é eurocentrado, tá? E aí eu trago aqui para vocês a Bell Hooks, ela pensa a comunidade, a educação, ela pensa a educação por uma forma crítica, a teoria feminista negra, a representação de si, do outro, as representações no mundo, as masculinidades. Ela fala para a gente também sobre políticas culturais. Então, se vocês colocarem Bell Hooks PDF lá no Google, existem vários livros dela em PDF que vocês conseguem baixar. E é muito bom. Esses autores que eu vou trazer aqui para vocês, eles não são só autores acadêmicos. E eles escrevem em formato diferente dos autores brancos, justamente por não serem brancos, por estar ocupando um lugar que não era destinado a eles, e que para que as pessoas que estão fora da academia consigam ter acesso a essa leitura. E a Bell Hooks ela faz isso muito bem. A Bell Hooks ela vai pensar o pós-modernismo, a etnografia, o feminismo, o racismo. Então, ela enfatiza que os críticos culturais, principalmente os negros, ao buscar contextualizar intervenções críticas ligadas à estratégia de libertação, não podem ignorar a questão da representação, pois é a representação que determina quem dirige a fala. Ou seja, quando a gente está produzindo cultura, a gente tem que pensar o que a gente está representando ali, né? Eu estou representando mais do mesmo, eu estou reproduzindo
ou estou representando para que essas pessoas se enxerguem? Porque quem representa determina quem está falando, ou seja, quem manda ali naquele lugar. Ela vai falar também dos efeitos do colonialismo no campo educacional. E isso ela vai falar muito bem porque ela é uma professora. Ela é professora para jovens e ela é professora acadêmica também. Então, ela enfatiza a perspectiva crítica e decolonial como um possível caminho para a promoção da liberdade, além de trazer reflexões acerca da prática pedagógica como um lugar político e de resistência. Então, ela entende, ela vai trabalhar muito nos seus escritos e nos seus livros, nos seus estudos, com o Paulo Freire, e ela vai entender que a educação é um lugar de prática da liberdade. É através da educação que a gente vai conseguir se soltar das amarras que nos prendem. Daí nós temos aqui também Audre Lorde. Audre Lorde, eu não vou ficar apresentando todos eles, porque eu acho que é importante que vocês, enquanto pesquisadores que estão aqui, né, também se debrucem sobre essas pessoas e pesquisem quem elas são, tá? Então, a Audre Lorde ela vai falar: não é fácil para mim falar com vocês como uma feminista negra lésbica e admitir que algumas formas como me identifico dificultam que vocês me escutem. Ela fala isso em um discurso dela, dentro de uma academia. E aí, o que acontece? A Audre Lorde ela vai se posicionar de uma forma, e quase todas as outras mulheres que eu vou falar daqui, elas se posicionam sabendo da dificuldade delas estarem ali. E aí, por exemplo, hoje é difícil que um lugar chame mulheres negras para que falem sobre a academia. Né? Então, quando você vai falar sobre feminismo, chama uma feminista branca. Né? Então, quando vai falar sobre maternidade, traz uma doula branca para falar sobre maternidade. Não que não devam ser escutadas, mas também devem ser escutadas as outras pessoas. Tá? As mulheres negras também produzem conhecimento. E aí é muito mais difícil se posicionar, porque você já tem uma barreira de gênero, racial, patriarcal. Então, você tem várias barreiras que impedem que você esteja ali. Então, ela vai falar que é difícil, como, por exemplo, se eu vou me apresentar em algum lugar e eu me posiciono enquanto mulher negra lésbica, as pessoas não vão aceitar, não vão querer me ouvir, ou vão me ouvir só pela metade, né, o que elas querem escutar. E aí ela vai trazer um termo muito legal para a gente que está produzindo, que é o irmã outsider. A irmã outsider é aquela mulher que está dentro da universidade, ela produz conhecimento dentro da universidade e ela também caminha do outro lado, que é o lado da sociedade. Ela entende o que é estar dentro da academia e o que é estar fora. Então, ela sabe o que é o racismo cotidiano, por exemplo, de estar dentro de uma periferia, estar produzindo cultura, e ela sabe como é ser uma mulher negra produzindo cultura e ser periférica dentro da academia. E essa mulher, ela transita entre esses espaços. Então, ela consegue compreender o mundo de um lado e consegue compreender o mundo de outro. E é através disso aqui que ela produz. E ela produz entendendo muito mais do que uma mulher branca ou do que um homem branco. Né? Então, ela vai trazer esse termo irmã outsider, que é a irmã de dentro, a mulher que está dentro, para dizer sobre o mundo ao nosso redor como um todo, porque essa mulher transita. Aqui no Brasil, a gente pode pensar na irmã outsider, por exemplo, como as empregadas domésticas. Né? As empregadas domésticas, elas caminham e elas entendem a lógica da casa dos seus patrões e elas entendem a lógica da sua casa. E é ela o pilar central que faz com que as coisas aconteçam dentro da sua casa e dentro da casa dos seus patrões. Gente, eu vou pegar uma aguinha, posso? Rapidinho, que eu esqueci minha garrafinha. Você me dá um tempinho? Bem rápido? Fica à vontade, Gabriela. Rapidinho, rapidinho. Voltei, perdão. Deixa eu ver se eu acho vocês aqui de novo. Achei.
Aqui, estamos aqui. Então, vamos lá. Audre Lorde, ela não se considerava uma mulher teórica, né? Então, os poemas dela, a composição de escritos da Audre Lorde, ela ultrapassa a linha da teoria, porque ela traz uma literatura, ela traz poesia, e ela traz essa literatura e essa poesia como um posicionamento político de estar ali. Então, nos seus textos, ela impulsiona e transforma o silêncio em ação, em linguagem de ação, né? Então, aquele silêncio sofrido de uma mulher negra, pobre, lésbica, mãe solteira, toda a subjetividade dela e todos os marcadores sociais, ela transforma aquilo em literatura, e ela traz a literatura casando com a ciência. E isso é um ponto que também está dentro do Outsider Ring, né? A irmã Outsider, ela é essa mulher que ela sabe como estar ali, ela sabe usar a seu favor a ciência branca para poder estar ali naquele lugar. E aí, ela nos ajuda a pensar, por exemplo, os usos do erótico. Ela vai pensar o erótico como ferramenta de poder, o patriarcal, as relações heterossexuais e homossexuais. E aí ela vai pensar isso como um movimento contínuo interno que requer o exercício do autoconhecimento e do autoacolhimento, né? Ela vai falar também do auto-perdão. Então, a gente tem que se entender, entender o mundo, entender o outro. E isso está dentro do Outsider Ring. Para além disso, ela nos convida à escrita, né? Ela vai falar, mulheres negras, escrevam sobre suas dores, né? E aí me lembra muito o que a Carolina Maria de Jesus faz, né? Aqui no Brasil, de escrever. Então, ela escreve o seu cotidiano, ela escreve o que ela passa, ela escreve o que ela vive, porque aquilo ali também é uma realidade, aquilo ali também é uma produção de saber, também é uma produção de saber sobre si. E aí ela fala, olha, a escrita, ela é um instrumento de luta, ela é um instrumento de sobrevivência, e é um instrumento que ocupa espaços que foram negados, né? Então, seja na sociedade ou dentro dos movimentos sociais, a escrita de mulheres negras é um espaço que não era para estar ali, né? Então, nós precisamos ocupar esse espaço. A Bell Hooks, ela também fala isso. Ela também entende a escrita e a linguagem como essencial para que a gente possa mudar o mundo totalmente contrário da forma que ele está, né? Uma mudança decolonial. E aí nós temos outra mulher negra que também nos convida a escrever, a pensar e a produzir, que é a Grada Quilombo. Ela vai falar que o colonialismo é uma política do medo, é criar corpos desviantes e dizer que nós temos que nos defender deles. Como que a gente pode pensar isso? Se a gente pensar hoje aqui no Brasil, você pega um corpo de um menino negro e fala que esse corpo é desviante. Esse corpo sendo desviante faz com que a gente tenha medo de andar na rua, porque a gente acha que aquele corpo vai nos agredir, vai fazer alguma coisa com a gente, sendo que, na verdade, foi o colonialismo que criou isso. Foi uma ferramenta para que o racismo continuasse fervoroso na nossa sociedade. Então, ele cria corpos desviantes e diz que nós temos que nos defender desses corpos, né? E aí ela fala, olha, o colonialismo é uma figura que nunca foi tratada, é uma ferida que dói sempre e, por vezes, infecta e sangra. E para descolonizar o conhecimento, nós temos que entender que todos nós falamos em tempos e lugares específicos, a partir de realidades e histórias específicas. Não existem discursos neutros, como não existem produções de conteúdo, de cultura, de saber que são neutros. Nós partimos de algum lugar para falar daquilo. E descolonizar o conhecimento significa criar novas configurações de conhecimento e de poder. Então, quando a gente cria outras configurações de viver, nós estamos dando oportunidade a que outras coisas aconteçam na nossa história e que outras coisas aconteçam ao nosso redor. E aí ela vai falar da outridade, né? O que é o outro? Qual é essa lógica do outro? O outro é aquele que não é o que eu sou. Então, quando a gente pensa na ciência, por exemplo,
O outro é o outro que não é branco. O outro é o outro que não é homem. O outro é o outro que não sou eu. E quem é o eu? Quem é o homem? Porque quando a gente vai falar de seres humanos, como nós nos chamamos, né? O homem. O homem criou. E quem é esse homem, né? Então, ela vai trazer esse termo de outridade, ela vai. Vários pesquisadores vão trazer a discussão sobre o outro, mas ela vai trazer essa discussão de outridade para falar: olha, se o tempo inteiro vocês negaram o meu espaço de fala, o meu espaço de poder falar sobre a minha história, sobre a minha cultura, sobre eu estar aqui nesse lugar, então agora eu vou falar, é o outro que vai falar. E o outro é cheio de. É muito. É cheio de subjetividade, é cheio de história, é cheio de cultura, é cheio de fé, é cheio de muitas coisas. E aí eu trago uma mulher excepcional, que é a Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez é uma brasileira, espero que vocês conheçam, e se não conhecem, por favor, leiam o que Lélia Gonzalez produz, os vídeos que ela tem aí no YouTube, tem não, né? Mas ela deu entrevistas. E aí ela fala assim, olha, é necessário que descolonizemos todo o conhecimento e informação que já recebemos sobre o período escravocrata, até o presente momento, pois estamos falando de outro lado da moeda, que ao longo da historiografia é negligenciado, ou seja, não nos escutaram. Estaremos falando a partir da subalternidade, da construção do outro. Assumimos aqui, então, o risco de falar com todas as implicações. E aí ela tem um termo muito bom, um termo não, desculpa, uma frase assim que eu sempre utilizo ela quando eu vou abrir monografia, abrir artigo, abrir TCC, porque eu acho que essa frase sempre que for dita, quanto mais dita, melhor. Ela fala assim, olha, vocês me trataram como lixo até aqui, né? Parênteses. A Lélia Gonzalez, ela foi empregada doméstica, ela trabalhou como babá e ela só teve acesso à universidade muito tempo depois de ter passado por um processo muito grande em sua vida. Um processo que todas as mulheres negras passam, quase todas as mulheres negras passam. E aí ela abre um livro dela e fala assim, depois dessa frase aqui, ela fala assim, vocês me trataram como lixo até aqui, então se prepara, que o lixo vai falar e vai falar numa boa. Sem preocupação nenhuma, pode continuar me lendo. E aí, para ela vai trazer, dentro do que ela escreve, do que ela produz, uma série de elementos fundamentais para a gente entender a construção da nossa sociedade, como a nossa sociedade se baseia nesse período escravocrata colonial para justificar o racismo hoje. E aí ela vai falar do português, da americanidade. O português é a forma com que a gente fala, então nós produzimos uma linguagem, nós reproduzimos uma linguagem que não é uma linguagem apenas português de Portugal, né? É uma linguagem atravessada por muita coisa. E aí a americanidade é isso. Ela viajou aqui na América do Sul, quando ela estava na universidade, e ela percebeu que dentro dos países existia uma coisa assim diferenciada que todos os países tinham, ainda que falassem línguas diferentes. E ela falou, olha, isso aqui é a americanidade. As mulheres negras, em todos esses lugares, elas são muito parecidas. A sociedade é muito parecida, a sociedade pobre, negra, é muito parecida. Isso aqui é uma americanidade. E aí ela vai trazer opa, fugiu a palavra, mas ela vai trazer o seu conhecimento acerca da realidade que ela está inserida, né? É uma outra produção de saber, que não é a ciência em si como ela foi constituída por homens brancos. E ela vai falar assim, olha, o caráter total e rítmico das línguas africanas trazidas para o novo mundo, além da ausência de certas consoantes, como L ou R, por exemplo, apontam para o aspecto pouco explorado na influência negra na formação histórico-cultural do continente como um todo. É necessário dizer o quanto tudo isso é encoberto pelo véu ideológico do branqueamento. É recalcado por classificações eurocêntricas do tipo cultura popular, folclore nacional,
que minimizam a contribuição negra. Ou seja, além de você, ao invés de você abrir o espaço para aquela contribuição e para que aquela produção de cultura tenha seu devido valor, você minimiza a um saber branco e maqueia aquilo ali de uma cultura branca. E aí eu trago aqui, óbvio, ele não é um homem negro, mas ele ajuda a gente a pensar com um viés decolonial, que é o Boaventura de Souza Santos. Ele vai falar que o genocídio pontuou muitas vezes a invasão europeia, e que ele foi o epistemicídio. Então, eliminaram-se povos estranhos, porque tinham formas de conhecimento estranhas, e eliminaram formas de conhecimento estranhas, porque eram sustentadas em práticas sociais e de povos estranhos. Então, se elimina tudo, inclusive o conhecimento, a forma de se vestir, a forma com que se relaciona com a natureza, a forma com que tem fé, do que acredita, do que não acredita, elimina isso tudo para trazer um colonialismo, né? E aí, por isso, o termo decolonial. É um não colonial, um contra-colonial. E aí ele fala, olha, mas o epistemicídio, que é a morte, o suicídio das pessoas negras na ciência, foi muito, não só das pessoas negras, mas do conhecimento, não só na ciência, mas no que a gente entende por saber, foi muito mais vasto que o genocídio, porque ele ocorreu sempre que se pretendeu subalternizar, subordinar, marginalizar, ilegalizar práticas e grupos sociais que podiam ameaçar a expansão capitalista. Ou seja, todo o conhecimento produzido por povos subalternos que estavam marginalizados pelo próprio Estado, pelo próprio colonialismo, era deixado de lado, né? Isso aqui a gente precisa acabar com ele. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham medo. A gente precisa fazer com que as pessoas tenham medo de pisar no baile funk, por exemplo. E isso deu muito certo, né? Deu muito certo porque as pessoas têm medo, né? Muitas pessoas têm medo. Então, eles eliminam esses grupos que podem ameaçar a expansão do capitalismo e trazer à tona as suas realidades. Então, eles atuam sempre em espaços periféricos, espaços subalternos, deixados à margem. E aí o Boaventura Santos vai falar, práticas sociais alternativas gerarão formas de conhecimento alternativas. Então, se a gente dá uma pedagoga, dá uma aula decolonial para crianças de 5, 6 anos, ela vai gerar conhecimento alternativo, outros conhecimentos que não aqueles se ela sentasse com eles e ensinasse como se escreve alfabeto, né? Então, não reconhecer essas formas de conhecimento implica deslegitimar as práticas que sustentam e, nesse sentido, promovem a exclusão social. Então, a gente finge que não existem outras formas de saber, de andar, de vestir, de ter fé, de se relacionar, para que elas se mantenham excluídas, e a gente sempre vai excluindo as possibilidades de existir e de viver no mundo. E aí tem o famosíssimo Frantz Fanon, né? O Fanon, ele vai falar que a colonização ela é um processo violento, né? E que desumaniza a pessoa colonizada, negando-lhe o seu passado. Ou seja, a gente entra dentro da escola e entende como o mundo como o mundo foi constituído, como o nosso país foi constituído, como as nossas relações foram constituídas, mas sempre dentro de uma perspectiva colonial. E aí, dentro dessa perspectiva colonial, nós estamos sendo desumanizados, né? Nós estamos sendo tirados a possibilidade de conhecer os nossos ancestrais, como eles chegaram aqui, né? Como eles se relacionavam aqui. Então, não existe literatura ou historiografia que produziu como que as pessoas se relacionavam dentro dos quilombos. Como que funcionava isso? A gente explica isso para as crianças nas escolas, né? E aí ele fala, olha, desumaniza o colonizado negando sua essência e seus valores. Então, eu me afasto da minha ancestralidade e me aproximo do que o branco quer que a gente saiba que é a verdade, que é a forma de produzir cultura, ou seja, a minha forma de produzir cultura é só essa. E aí é muito claro, por exemplo, quando a gente está na escola,
Eu estudei a vida inteira em escola pública, por exemplo. E aí, na escola, aqui em São Paulo, queriam levar a gente para o Museu de São Paulo ou para a Orquestra Sinfônica e queria que os alunos ficassem sentados. 3 horas ouvindo a Orquestra Sinfônica e todo mundo ia ficar prestando muita atenção porque tinha que gostar daquilo. Sendo que não era aquilo que a gente gostava. A gente queria estar em um outro lugar, se divertindo de uma outra forma. Aquilo ali não era um passeio divertido, né? Então, institui-se um padrão do que a gente tem que saber, né? E afasta do que a gente poderia saber sobre a gente, porque conhecer o passado é conhecer quem está aqui dentro, né? E aí ele fala, olha, o colonialismo não é uma máquina de pensar, não é um corpo dotado de razão, é a violência em estado da natureza, né? Então ele naturaliza a violência e se transforma na violência, né? O colonialismo violenta os nossos corpos, fazem com que a gente não saiba quem nós somos e nem procure saber quem nós somos, quem foi nossos avós, meus bisavós, quem foram. Porque uma coisa importante quando a gente vai pegar famílias brancas, por exemplo, principalmente das regiões que tem maior populacional aí de pessoas de classe alta, as pessoas sabem de onde elas vieram. E elas falam com o peito cheio, assim, olha, eu nasci aqui no Brasil, mas o meu avô é francês, a minha avó ela veio da Itália, e lá em casa a gente sempre faz uma ceia, né? As pessoas sabem de onde elas vieram e elas reivindicam isso, elas sabem qual é a sua essência, elas sabem qual é o seu valor, elas sabem que ela quer continuar produzindo pela família dela porque ela conhece o que veio antes, né? Agora, para as pessoas negras no Brasil, isso foi apagado. Nós não sabemos quem são os nossos ancestrais, né? Então, o máximo, quando a gente consegue saber quem foi o nosso bisavô, e é muito difícil, né? É muito difícil. E sempre são pessoas que nasceram aqui no Brasil, que estavam aqui no Brasil, ou seja, decorrem de uma escravização de povos negros. Nós não viemos daqui, né? Mas a gente não conhece, eu não sei qual foi o país da África que veio a minha tataravó, a minha bisavó, eu não sei. Eu não sei, eu não posso falar, olha, vim de lá, estou de lá para reivindicar o meu lugar, porque eles apagaram, a história apagou, a historiografia apagou o nosso passado, né? Então, o que o François não está falando aqui é que é um processo violento de verdade, um processo violento que apaga a nossa história e apaga o que a gente acredita e como a gente se relaciona hoje, né? E aí ele está escrevendo em seus livros, né, o Pele Negra, Máscaras Brancas, no período da Guerra da Argélia. E aí ele sempre está pensando na libertação, e o Franz Fanon fala, olha, a libertação desse povo é uma libertação armada. Se eles tratam com violência, não existe possibilidade da gente responder à violência sem violência. Não tem como, porque eles têm armas e nós temos conhecimento. Então, nós vamos morrer. Então, nós precisamos nos armar. E aí, nessa guerra, ele percebe que a produção artística se tornou expressiva depois da libertação. E aí ele não muda de ideia, ele ainda acha que a revolução ela é armada, a revolução antirracista ela só vai existir no planeta quando existir uma revolução armada por isso, e que a gente tem que vencer, mas ele percebe que a produção artística se torna expressiva, então existe um momento de revigoramento das expressões em geral. Então as pessoas tiveram mais criatividade depois da libertação, né? Tanto nas manifestações culturais quanto em si. Então houve um ressurgimento da imaginação. Então, além disso, o Frantz Fanon constata que os crimes comuns eles desaparecem na Argélia ali em 1954. E aí isso quer dizer que a agressividade foi superada através de uma libertação que foi trazida pela Guerra da Independência. E aí nós temos uma outra pessoa aqui muito importante, a gente ficou fora da setinha, que é o Ailton Krenak. Ele é um indígena brasileiro e ele também produz a partir desse lugar, falando sobre educação, sobre a vida, sobre a relação com a natureza e principalmente sobre o capitalismo. O Ailton Krenak, ele vai falar que
a vida com que a gente leva, né, as pessoas que estão na cidade grande, que são atreladas totalmente ao colonialismo, ela tem uma vida útil, né? A nossa vida ela é útil. Para que a gente vai para a faculdade? Para estudar. E a gente tem prazo, né? Então, até os 25 anos eu preciso ter concluído minha graduação, até os 30 anos eu preciso ter casado, depois dos 35 eu preciso ter tido filho, com 40 anos eu preciso ter uma casa. Se eu não tiver uma casa, pelo menos que eu moro em algum lugar que seja meu e da minha família, e depois eu preciso me aposentar. Ou seja, você se dá uma utilidade, a vida ela tem uma utilidade, as coisas têm utilidade. Então, eu compro um mexedor que é mais fácil de mexer do que o garfo, porque aquele mexedor ele tem uma utilidade melhor. Então, a nossa vida ela é rodeada pela utilidade. E aí ele fala assim, olha, já começa errado. Para o povo indígena, no geral, a vida não tem uma utilidade em si. Né? Dentro de todas as etnias indígenas e comunidades indígenas, cada um tem o seu conhecimento, o seu saber ancestral, mas eles têm uma utilidade. A gente não precisa fazer isso, porque para a gente ser útil para a sociedade. Eu preciso ser útil e fazer isso. Não, não é assim. E aí ele fala, olha, cada fase da vida tem que ser vivida, né? Sem pressão. E ele vai falar ainda mais, ele fala, olha, a pressão que vocês criam geram danos psicológicos inimagináveis. Por que a metade da população está ansiosa? Porque a gente tem que fazer algumas coisas, né, dentro do prazo. E quando você não faz aquilo dentro do prazo, você é julgado, você se magoa, você se frustra, porque você não fez aquilo. Então, cada fase ela deve ser vivida. E para a população indígena, para o saber e para o conhecimento indígena, a vida ela não deve ser útil e ela deve ser vivida a cada instante, né? E aí ele fala assim, se nós buscarmos esse futuro somente com uma prospecção, como uma mesma direção reta, a gente estaria construindo aquilo que a Chimamanda, né, que é uma outra escritora maravilhosa, procurem e leiam. Alerta. Um mundo... Vocês estão me ouvindo, gente? Só para saber. Estou ouvindo. Sim. Deu uma falhadinha, mas consegui ouvir aqui. Tá. E aí ele fala assim, ela fala, um mundo com uma narrativa só. Por quê? A Chimamanda vai falar de uma única verdade. O que é a única verdade? É a produção de uma única existência. A única existência é a existência branca. Então, só é normal se estiver dentro daquilo, né? Então, ser negro não é normal, ser lésbica não é normal, ser gay não é normal, não ser mãe não é normal, ser mãe não é normal. Então, assim, dependendo do que você vai colocando, nada é normal. E aí ela vai falar, olha, é perigoso o mundo com uma narrativa só, a narrativa de que o normal funciona assim e dessa forma, né? Então, continua. O risco de projetar o futuro com uma narrativa só é muito grande, porque ele vai estar embalado nessa aceleração. E nós estamos vivendo uma experiência real de aceleração do tempo. As mudanças climáticas introduziram uma urgência climática também. É como se, ao mesmo tempo, a realidade do ecossistema, do vasto ecossistema do planeta, estivesse sofrendo uma aceleração, e essa aceleração estivesse refletindo na gente, em nossos poros, no nosso estado emocional. Ela é real. Muitos cientistas já observaram que nessa aceleração está mudando, inclusive, a maneira como as crianças experimentam a infância. Ao invés de experimentar um lugar folgado, elas estão caindo nesse lugar como uma chapa quente, onde elas têm que responder perguntas do mundo, e isso é muita violência para aquele primeiro período da infância. O que ele está falando aqui? Que nós, enquanto adultos, sempre perguntamos para as crianças, o que você quer fazer quando você crescer? Isso para ele é uma pergunta que, para ele e para toda uma comunidade indígena, que nunca deve ser feita a uma criança, né? Porque ela já é um ser. Quando você fala o que você quer, quando você crescer, é como se ela não fosse nada. E ela é alguém. Ela já existe, ela já faz coisas. Então, é isso que ele está falando,
quando fala, olha, cada fase deve ser vivida. A fase da infância, ela está sendo vivida, então não pergunte nunca para a criança o que ela quer ser, porque quando você coloca no que ela quer ser, você já coloca ela num lugar de angústia, num lugar de expectativa, num lugar de ansiedade, né? Então, essa é uma outra perspectiva de saber, de existir, que é uma perspectiva indígena do Ailton Krenak, por exemplo. E aí aqui eu trago uma pergunta para vocês e peço que vocês anotem para que a gente possa trabalhar junto na semana que vem, né? O que nós estamos produzindo, consumindo e reproduzindo? Anotem aí. O que nós estamos consumindo, produzindo e reproduzindo? Pensaram aí para falar para mim daqui a pouquinho? Bom, essa pergunta, ela carrega em si o que a gente está tentando caminhar, e é importante saber distinguir isso aí, para a gente saber o que a gente faz com o que nós consumimos cotidianamente, né? Por quê? Como eu já disse antes, como nós decoramos a nossa casa, como nós nos portamos no mundo, que roupa eu visto, né? Quem são as pessoas que eu me relaciono mais? São pessoas negras, são pessoas brancas, são pessoas que estão dentro do mesmo ciclo social que eu? São pessoas diferentes de mim, parecidas comigo? São pessoas que defendem o que eu defendo, não defendem? O que elas defendem? Porque também diz sobre mim com quem eu me relaciono, né? Então, o que nós estamos consumindo nessa sociedade capitalista, útil, racista, machista? Como nós estamos criando as nossas crianças? O que eu falo com a minha filha? Eu paro e escuto ela, como ela está se posicionando no mundo, ou eu corto o que ela está falando e falo para ela fazer outra coisa, ou dou o celular na mão dela e falo, vai assistir que eu estou ocupada, né? Então, como nós estamos nos relacionando com o mundo? E aí eu vou trazer aqui algumas coisas bem aleatórias e diferentes para a gente pensar nessa decolonialidade, para vocês entenderem o que é a decolonialidade na prática, no que a gente consome, no que a gente produz e no que a gente reproduz. Aqui trago alguns influencers digitais, né? Então, para quem é mais jovem aí, consome bastante conteúdo da internet, nós temos aqui influencers digitais que produzem conhecimento, porque eles também estão produzindo conhecimento, né? Não é só a academia, as instituições, não são só esses lugares que produzem conhecimento. Então, hoje, o TikTok produz um conhecimento que as crianças estão assistindo, que os adolescentes assistem muito. Então, o que você tá consumindo diz sobre você, do que você está, o que vem a ser, né? O que você acredita. Então, aqui eu trouxe vários, talvez vocês conheçam alguns, talvez não, mas que vão falar sobre empreendedorismo, vão falar sobre teatro, vão falar sobre finanças, vão falar sobre jogos eletrônicos, sobre beleza, sobre história, enfim, sobre direito. Então, nós também temos outras possibilidades a não ser aqueles padrões que foram enfiados a gente goela abaixo, né? Então, se você quiser saber sobre sei lá, medicina, você vai entrar naquele canal específico. E quando você entra naquele canal específico, é um cara branco, velho, que está ali há muitos anos. Não que ele não deva ser escutado. Ele deve ser escutado, né? Ele estudou para estar ali, né? Mas outras pessoas também precisam ser escutadas. E aí, quando me perguntam, sempre na instituição, né? Na academia, olha, Gabi, mas você não pode falar isso, porque outras pessoas vieram antes, e essas pessoas, elas estudaram muito para estar ali, para estar falando aquilo. Elas não estão falando só porque elas estão falando. Eu sei, e existem muitas pessoas que estão reproduzindo porque essas pessoas se tornaram cânones. Então, se o meu espaço, que é o que a decolonialidade faz, né? E que, por exemplo, se vocês tomarem esse posicionamento, falam, olha, a partir de agora eu reproduzo, eu indico pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas ribeirinhas, sabe? Eu indico a psicóloga que mora na minha comunidade, para as pessoas que me perguntam, sabe? Eu indico
um chefe de cozinha que mora ali na comunidade do lado. Isso é ser decolonial, né? Não sempre o mesmo. Se te perguntar assim, nossa, fala aí um chefe de cozinha muito bom, aí você vai pensar lá naquele cara branco. Aquele cara branco se tornou um cânone, né? Outras pessoas vão indicar ele. Então, cabe a nós fazer que a decolonialidade vire, se torne uma coisa real, né? Que saia desse livro, que saia desse papel, né? Então, o que a gente está consumindo? E aí aqui eu trago para vocês essa parte mais moderna aí do que a gente vive hoje. E aí tem a Nath Finanças, que é conhecida, a Camila de Lucas, a Daniela D'Amato, Espartacus, enfim, né? Várias outras pessoas. E aí, aqui eu vou trazer para vocês, vou passar só um pouquinho para dar tempo da gente poder discutir depois também, um pouquinho de alguns vídeos, é bem rápido, para a gente entender e depois eu quero que vocês falem o que vocês sentiram, tá? Esse aqui é a Caê Guajajara, ela é uma mulher indígena e ela produz música. Ela é do rap e aí ela vai trazer várias coisas, vários conhecimentos, várias pontuações que ela traz para que a gente pense, tá? Eu vou soltar aqui, vocês me falam se tá ok aí, vocês estão ouvindo, tá?
Bom, nós temos vários e vários indígenas que produzem cultura e que produzem música e vídeos e filmes e documentários no nosso país, né? Então, quando a gente está em lugares mais centrais, nós esquecemos que essas pessoas produzem cultura e a gente acha que só o que a gente está produzindo é válido. E essas pessoas produzem cultura de outro lado e dentro do nosso próprio país, né? Enfim, então guardem aí a CAE e aí vamos para outra. Ai, deixa eu ver como é que passa. Ah, aqui passei. E aí, esse aqui é o do Gueto e o Vandal, tá? Também são produtores de cultura, produtores de música e estão sendo escutados por muitos jovens no nosso país. Não corre dos kits, terror de playboy criada nesse quick. Eu faço o que faço, não é pra ser rico. Se é pra ser rico, imito os gringos. Nordeste tá vivo e o sul tá aí. Brancos no topo, preto prejuízo. Não é vocês que morrem no fascismo. Ando cansado de luta por isso. Luta de drogas, maior diversão, meu povo merece. Comparação, saúde, empatia, lazer pro irmão. Mente ocupada e bala no cão. No corre da vida, não corre não fica de exemplo, reaja ladrão. Temos lotada de empolgação. Vista vazia, cadê os irmãos? Uma chorando em caixão, almas vazias logo paredão, preenche a cota de alienação. Muda-se a luta, é só diversão. Salvador tem de tudo, de amor e ilusão. A cada teste, e da palosa tem disposição. Representa grandão. De meus 40 tá chivado. Filho do cangaço. Cada gueto tem um carta de baralho. Pivete brabo que desafia o Estado. De verdade, o terror dos superados. A casa não arrasta, pegando a brava, lado a lado, lado a lado. Pivete esquerdo, pros meus pivetes bravos. Mostrar a visão na pista pra não ser manipulado. Não, o 19 progredindo na favela é fato. Arma de um sistema podre e geral nem tá ligado. É bala nos racistas, o campo tá minado. Não abaixa a cabeça, Vandal tá do seu lado. Vai! Seu político é conto do vigário, fogo na milícia, pau no cu do Bolsonaro. Meu bloco é afro, não gourmet, força ancestral, vocês só são ilê. Quando vem com carnaval, essa destravada, dedo destravado, olhos inocentes, não atirar de lara pra acertar essas guerras por espaço. Morador mora bem, alemão é o Estado. Tá escaldado, Salvador tá escaldado, Norte é vida longa, quilombo vivo e ativado. Vai! De meus 40 tá chivado. Filho do cangaço. Em cada gueto tem um carta de baralho. Pivete brabo que desafia o Estado. Daí vocês percebam nos dois vídeos que existem elementos políticos, elementos culturais, elementos que demonstram a realidade e da onde aquela pessoa que está produzindo está. E que são realidades inúmeras, né? Então, formas de saber e de entender o mundo e de ver o mundo completamente diferentes uma da outra. Isso é ser decolonial. Isso é entender e passar para frente e mostrar às outras pessoas que a cultura branca não é a única cultura existente.
E aí aqui eu vou trazer só um pedacinho. Eu sempre trabalho com esse desenho com as crianças, quando eu dou aula para as crianças, ou quando eu vou dar palestra para professores de alfabetização, para pedagogos. Esse é um filminho, né? Tinha uma sériezinha do Kirikou e da Feiticeira. Para quem não conhece, assista ele inteiro. Ele é grande, esse aqui é um filminho, né? Infantil, mas que mostra muito para a gente, mostra muito sobre como a nossa ancestralidade é diferente do que nós estamos produzindo e reproduzindo hoje. Uma coisa que eu sempre falo, depois de conhecer alguns quilombos, não nossos quilombos, as favelas, né, mas o quilombo tradicional, eles sempre pensam no outro. O quilombo, ele traz a coletividade, né? Então, ele traz em si, na sua história, a coletividade. Então, geralmente, a gente estuda, eu conheço um quilombo, ele fica em Cuiabá, e esse quilombo, o que eles fazem? Eles se organizam politicamente, socialmente, de uma forma que a gente muitas vezes não faz. Por exemplo, eles se apoiam para que eles estudem em universidades públicas, aí, tá, eu sou do quilombo, fiz direito, vou lá, faço direito e volto para defender a minha comunidade. Vou lá, faço psicologia e volto para ser psicóloga da minha comunidade. Isso é muito difícil, porque a gente tem que ter a sabedoria e o conhecimento de entrar dentro da universidade e sair para atender Claro, o capitalismo está aí, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa sobreviver, a gente precisa de reconhecimento, mas a gente também precisa saber onde a gente está. Para que a gente estudou, né? Para que a gente produziu e para onde a gente vai estar devolvendo? Quem é que vai estar consumindo aquele conhecimento que eu estou produzindo, aquilo que eu estou reproduzindo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que sai para ir para uma universidade, vai ser professor, e volta para dar aula na escola que estudou, por exemplo, é uma contribuição à sociedade, porque aquela sociedade que, além de te ajudar pagando os impostos, é a sua sociedade, é a sua família, o lugar de onde você veio. E isso é comunidade, isso é ancestral. E aí o Kirikou, ele vai trazer um pouco dessa ancestralidade, dessa comunidade, né? E aí eu vou passar só um pouquinho, porque esse filminho aqui, ele é bem grande, para a gente poder pensar um pouquinho depois, tá? E também para vocês entenderem a lógica, como a lógica do Kirikou é diferente da nossa lógica de explicação do mundo, tá? Procuram no YouTube e terminem de assistir, é muito legal. E se puderem, coloque para as crianças das casas de vocês, alunos, assistirem, tá? Não tem só essa, né? Nós já temos hoje muitas produções que traz um outro olhar para as crianças, um outro ponto de vista para as crianças que não os padrões Disney, né? Mas sempre procurem ver o que as crianças da casa de vocês estão consumindo, não só vocês, mas as crianças também. E aí aqui eu trouxe um documentário pequenininho, né, sobre capoeira e a infância, e aí assistam. Vamos lá. Vem criança, vem brincar. Eu aprendi a ler, aprendi a contar. Mas foi na capoeira que eu aprendi a jogar. Mas daqueles tempos não tinha mesmo aquela brincadeira que eles fazem agora. Da capoeira, que os molequinhos. Capoeira! Dia de sábado, domingo, o professor vinha aí dar aula pra nós no barracão, daí eu ia assim, a gente grande, meninada, jogava capoeira,
aprendi a ler, aprendi a contar, mas foi na capoeira que eu aprendi a jogar. Apertei sem querer, gente. Deixa eu voltar aqui. Aprendi a contar, mas foi na... De dia de sábado, domingo, o senhor vinha aí dar aula para... Aprendi a ler, aprendi a contar, mas foi na capoeira que eu aprendi a jogar. Para mim é o tempo agora, que no tempo dela quase não tinha brincadeiras. Para cá agora sim, tá vendo muita brincadeira diferente. Esse vídeo foi produzido numa escola de um quilombo, né? Para quem não sabe, no Brasil nós ainda temos quilombos, né? Na primeira imagem aqui dessa aula, eu trouxe a quantidade de quilombos, as pessoas que moram, quantas pessoas moram nesses quilombos. Muitos dos quilombos têm escolas, da mesma forma as comunidades indígenas. E muitos também estão abandonados, né? Abandonados pelo Estado, abandonados pelos políticos, e tanto comunidades indígenas, quanto ribeirinhas e quanto quilombolas, tá? Tanto quilombolas. Então, mas nós temos escolas nesses lugares, nós temos cultura, vida e ancestralidade nesses lugares. E aí eu vou trazer aqui um outro documentário, um documentário que eu gosto muito, que é O Sangrador e o Doutor. É um dos episódios de uma série que era produzida pela TV Brasil, e vou soltar aqui para vocês. Não sei se a gente vai conseguir assistir tudo. Eu acho que eu vou dar uma pausa até para vocês poderem falar daqui a pouquinho, tá bom? Aí vocês procurem depois. Identificar mentiras de preto é uma das minhas especialidades. É um dom. Por isso, aconselho que você não faça perder o nosso tempo e responda apenas com a verdade para que possamos terminar logo com isso. Nome, idade e nação. Sou Benedito, 50 anos, um pouco mais ou menos. Sou africano de Angola. Ocupação?
Barbeiro Sangrador. Nome e residência do seu senhor. Meu senhor é Deus. Sou preto forro há 10 anos e... Deixe de mentiras, preto. A primeira coisa que todo preto faz quando consegue a liberdade é calçar os pés. Eu não te vejo de sapatos. Eu sempre andei descalço. Nenhum sapato nunca me serviu. Pare de insistir na mentira e diga logo o nome do seu senhor. Ou por acaso és um preto fujão? Eis a minha carta. Eu, João Matoso, comerciante, declaro que possuo um escravo de nome Benedito, preto, de 40 anos, pouco mais, pouco menos. O dito escravo me serviu com fidelidade, prestando-me seus jornais de R$ 480 por dia. Mediante o pagamento de R$ 102.000, declaro Benedito forro e liberto. Mais de R$ 100.000 pela sua liberdade. Quer que eu acredite que juntou essa quantia? Eu tive ajuda. Cheguei nessas terras com 10 anos. Aos 15, meu senhor me colocou para aprender o ofício de barbeiro com o Chico Cabinda. E ele percebeu meu dom. Que dom é esse? O dom da cura. O velho Chico me ensinou a sarjar, sangrar, tirar dentes. Aprendi rápido e fui trabalhar nas ruas. Pagava meu senhor e o que sobrava era meu. Pagava R$ 480 de jornada e ainda conseguiu juntar mais de 100.000 para a sua alforria. Como eu disse, eu tive ajuda de uns pretos da Irmandade. O resto te ajudaria. Gratidão, eu curei muitos deles das mais pavorosas enfermidades. Vai no cartório verificar a história do preto. No período de 1808 a 1821, e mais se quiserem, até 1831, o Rio de Janeiro conheceu o maior número de chegadas de escravos de sua história. Nunca chegou tanto negro no Rio de Janeiro como nesse período. E a cidade, para quem viesse de fora, tinha toda a aparência de uma grande cidade africana. Os negros dominavam as ruas. Ouvia-se nas ruas mais falar as línguas africanas do que o português. Todo mundo que aqui desembarcava sentia-se nas costas da África. E de uma África que, para nós, brancos, talvez fosse uma África, mas que para os africanos eram múltiplas Áfricas, porque os africanos sabiam absolutamente se distinguir pelo tipo de penteado, pelas escarificações, pelas contas que portavam no pescoço, pela maneira de apregoar um produto. Então, aquilo que os estrangeiros eram incapazes de identificar, porque eles viam tudo como uma grande África, né? Os africanos, eles mesmos, através, volto a dizer, do uso do corpo como uma verdadeira tela para se identificar. Essas formas ornamentais eram uma verdadeira gramática. Ali você identificava uma viúva, você identificava uma moça em idade núbil, você identificava alguém que pertencia a uma determinada casa de santo. Aqui vai trazer um pouquinho da história, né, especial aqui lá do Rio de Janeiro, enfim, esse documentário, essa parte do documentário, ele vai trazer mais sobre a história e como os portugueses daquele período, o estrangeiro se relacionou com as pessoas que estavam escravizadas naquele momento, e de como a cura era uma realidade para a população e que era muito difícil eles escutarem essas pessoas. Então, muitas vezes, eles traziam médicos de fora que não curavam, não conseguiam fazer absolutamente nada por uma pessoa, e que as pessoas negras, com todo o seu conhecimento ancestral e o seu conhecimento cotidiano, passavam de umas para as outras, né? E aí, espero que vocês assistam, é muito bom esse documentário. E aí, vou aproveitar para falar uma coisa para vocês que eu estava pensando ontem, eu não coloquei aqui, porque eu acho que a gente pode trazer isso na semana que vem para não ficar uma sobrecarga aí para vocês, mas na semana passada, numa aula do doutorado, a gente estava falando sobre
sobre disciplinas, né? Como as coisas são muito divididas para a gente não consegue pensar interdisciplinarmente, é muito difícil, cada um sempre fica na sua caixinha. Então, se eu sou produtor cultural, eu penso ali naquela minha realidade, se eu sou uma historiadora, eu penso ali dentro da minha realidade, se eu sou um cientista social, eu penso dentro da minha realidade. A decolonialidade, ela vem para traçar e costurar todas essas realidades. É impossível, por exemplo, a gente olhar para essa realidade, e aí a gente vai pensar 200 anos atrás, né? Olhar para essa realidade e não entender que as coisas elas são costuradas, a história ela é costurada com a medicina, né? O médico hoje, o médico não pode só ser médico, ele é médico, ele é um médico social, ele entende que, por exemplo, uma pessoa que trabalha, ele tem que entender, ele não entende, né? Mas ele tem que entender uma pessoa que trabalha pegando o trem, por exemplo, todos os dias, há 25 anos, ela tem mais condições de ter um problema auditivo do que uma pessoa que não anda de trem, de que não anda de ônibus, né? Uma pessoa, enfim, as interseccionalidades, elas se ligam. Então, a arquitetura dos espaços, por exemplo, é muito confortável para umas pessoas e para outras não é nem um pouco confortável, né? Então, nós sabemos sobre as coisas a partir das costuras que elas estão ligadas, né? Então, a gente sempre tem que pensar, isso é um pensamento totalmente decolonial, que as coisas, elas são juntas, ao mesmo tempo que são ímpares, elas se ligam umas nas outras. E a cultura diz muito sobre isso, né? A cultura que a gente consome, a cultura que a gente está, com quem a gente conversa, então, tudo isso está muito ligado. Agora eu trouxe aqui um videozinho, eu vou passar só um pouquinho dele. A gente que fica, nós que ficamos nas regiões mais populosas, nos afastamos das outras regiões do Brasil. Essa é uma região, o Pará é uma região de inúmeras culturas, e aí eu trouxe aqui para vocês um pouquinho do que é a Feira do Ver-o-Peso, para quem não conhece, que é a maior feira aberta da América Latina, e aí é um videozinho só para vocês darem uma olhadinha. Belém do Pará, norte do Brasil, aqui tem uma feira que nasceu no século XVII, junto com a cidade. O mercado Ver-o-Peso nasceu em 1625. Na época, recebia as embarcações que chegavam do mar, do rio, trazendo seus pescados e vinham pesar aqui no mercado Ver-o-Peso. Eles pagavam os impostos para o governo e tinham suas mercadorias liberadas para o comércio. Cupuaçu, pupunha, bacuri. São muitos os frutos e as iguarias exóticas que despertam os sentidos dos visitantes e vêm atraindo chefes do mundo inteiro, que chegam à capital em busca de inspiração. O seu Luiz de São Paulo, São Paulino, né? Mas a flamenguista vai falar do Boca de Ferro. Um folclore rico, uma culinária exótica e um povo alegre, como estamos vendo aqui. São alguns dos concorrentes que a gente encontra aqui no mercado Ver-o-Peso. Vem comigo! Ver-o-Peso é muito importante. Eu convido as pessoas que venham conhecer o Ver-o-Peso pessoalmente. Aqui tem tudo de bom, tudo quanto é variedade de coisas boas, sabe? É refeição, é o tacacá, é a maniçoba, é o peixe frito com açaí, sabe? Tem as nossas ervas, que em primeiro lugar são as nossas ervas atrativas, que servem para dinheiro, para negócio, para o amor. É muito legal o Ver-o-Peso ao todo, em geral. O mercado Ver-o-Peso
é o maior símbolo de Santa Maria de Belém do Grão-Pará e é considerado a maior feira livre exótica da América Latina. Urbana dos matos. Aqui começa a nossa viagem. Um caipora que nasceu na cidade. Gente, esse vídeo também está no YouTube, vocês também conseguem assistir ele completo lá. Nós podemos ver que a relação das pessoas, por exemplo, que estão no norte do país é completamente diferente das pessoas que estão aqui no sudeste, claro, não todas, né? Não vamos generalizar, mas em relação à natureza, então, como eles se relacionam com a natureza, com o rio, com as ervas, com o alimento, com o outro, com o ambiente, com a cidade. Eu falo por mim que trabalho aqui em São Paulo, muitas vezes a gente não percebe o ambiente que a gente está andando, então a gente circula com uma rapidez, a gente já sai de casa precisando chegar no trabalho, já sai do trabalho cansado, precisando chegar em casa, nós não observamos o ambiente que a gente está inserido, não olhamos as coisas, né, como as coisas funcionam, quem sentou do meu lado, quem levantou. Então, a relação, se a gente for ver em cada lugar do nosso país, as relações, elas são muito diferentes, né? Então, não tem porquê, e aí eu volto lá no nosso primeiro slide, a gente entender o mundo como um mundo único, né? O nosso país é rico em cultura, é rico em alimento, é rico em relação, é rico em música, e a gente não pode colocar na nossa vida uma relação totalmente colonial com o mundo externo, com o outro. E aí aqui eu finalizo, eu espero que vocês tenham gostado, trago aqui o Ubuntu, né? Ubuntu significa eu sou porque nós somos, eu só sou professora, mestre em educação e só estou aqui, só sou a Gabi da minha família, a Gabi dos meus amigos, a Gabi que dá palestra, a Gabi professora, a Gabi formadora, só sou porque muitas pessoas puderam ser antes de mim e porque vocês estão aqui e vocês também são porque outros foram. Agradeço muito, gostaria que esse curso, né, embora facilite, porque a gente junta várias pessoas de vários lugares, gostaria muito que nós estivéssemos pertinho para poder abraçar cada um. Agradeço aí o tempo de vocês de terem escutado, espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem vou precisar que vocês tragam essas respostas lá das perguntas que eu fiz para a gente conseguir conversar. Tá bom? Muito obrigada, deixei aqui meu Instagram, se vocês precisarem me chamar, pode me chamar que eu sou atenta, tá bom? Muito obrigado. Alguém quer falar, contribuir com a gente? Gente, quem quiser fazer contribuição, vamos naquele esqueminha, vocês levantem a mãozinha aí, eu vou passando ordem de fala, para quem quiser contribuir. Todo mundo satisfeitos, satisfeitas e satisfeitos? Bom, acho que é isso. Bastante gente ali. A Miriam quer falar. Fala a sua, Miriam. Nossa, agradecer muito essa contribuição da Gabriela, porque claro que a gente tem o contato disso, o contato daquilo, mas de forma pulverizada, né? E aí, quando todo esse conhecimento, essa contribuição, essas referências, muitas eu não conhecia, chegam juntas, o impacto é muito grande. Então, muito obrigada, Gabriela, por você trazer esse impacto. Me fez muito bem. Passei. Eu que agradeço vocês, viu? Leidson. Boa noite a todos novamente. Parabenizar a Gabriela aí pela excelente aula. E minha contribuição é referente à importância da gente, como
produtores culturais, como gestores, né, como pessoas ligadas à educação, e atuando nessa transversalidade da cultura, apontar esses caminhos, né, que são invisibilizados e a gente muitas vezes não tem acesso, porque a gente já conhece, já sabe qual é a construção e a orquestração eurocêntrica, né? E a gente percebe que tem muito conteúdo e muita produção que precisa ser redescoberta, porque sempre esteve aí, né? Só que ela não era dada e ela não era apresentada da forma que deveria ser. Mesmo hoje tendo leis que obriga, né, ter educação, falando sobre o continente africano, poucos professores se apropriam desse assunto, né? E poucos se veem dentro dessa construção. Então, acho que parabéns assim pela forma que você nos deu esse conhecimento, né? Repassou um pouco dessa sabedoria ancestral, e acho que é isso, né? A gente está aqui para compartilhar e ser também a voz, o corpo e a alma da transformação que queremos, né? Então, a partir daqui, a gente começa também a pulverizar essas informações, essas mensagens. Eu acho que é isso. Tá? Abraço a todos e uma boa noite. Boa noite. Gabriela, nós somos vizinhos, eu moro aqui na cidade de Suzano, e já apresentei você para um colega que trabalha com podcasts. Quem sabe você vai ser uma das convidadas para falar para esse grupo sobre essa abordagem que você tem aí. Eu gostaria de trazer talvez uma contribuição. O Boaventura Souza Santos, ele também tem um livro chamado Epistemologias do Sul. Eu trabalho com a divulgação da ciência e o meu foco na diversidade da cultura é trabalhar com a questão da cultura científica, né? Então, eu já falei no outro grupo, eu produzi ultimamente 2 revistas. Eu trabalho com histórias em quadrinhos, não sou desenhista, mas produzi 2 histórias em quadrinhos relatando histórias de cientistas negros, uma revista só sobre mulheres negras cientistas e uma outra que foi financiada pelo Consulado Americano, com alguns cientistas negros norte-americanos e de 5 jovens, 4 mulheres e um homem da área da astrofísica, uma área da ciência assim, tão sofisticada, né? E esses jovens negros, na faixa dos 40 anos, né, que contribuem para o avanço da ciência aqui no Brasil. E o Boaventura, ele fala sobre a epistemologias do Sul, né? Quer dizer, que existe uma hegemonia, né? E eu falo também, eu trouxe aqui, eu fazer um outro adendo, né? Eu trouxe uma contribuição, coloquei lá no chat, eu estudei um pouquinho do grego. O grego tem 2 palavras para tratar o outro, né? Então, tem a palavra alós, que é o outro igual, e a palavra heteros, que é o outro diferente, né? Então, a ciência produzida pelo outro iguais, né? Acaba considerando o outro diferente como sendo inferior, né? Então, o Boaventura fala sobre, na Epistemologias do Sul, né, de que existe uma ciência que não é visibilizada, né? Porque a ciência hegemônica é do outro igual, né, do norte, né, branco, europeu, americano, né? E aí essa questão, né, dessa contribuição, pequena contribuição do grego, eu acho que ela é muito interessante, né? Então, existe esse conceito do outro heteros, que é diferente, mas não é inferior. Então, você traz, né, com esses autores todos que você apresenta, falando sobre o outro, né? Então, nós somos diferentes, né? Mas a dificuldade nossa é de convivermos e aceitarmos, né, pacificamente, né, essas diferenças. Assim, quando eu me confronto com o outro, né, eu posso até me ver, né, preconceituoso, mas porque é nesse confronto com o outro é que eu vou me ver, né? E aí, diante desse confronto, que eu acho que é algo positivo, né? O que eu vou fazer com isso, né? Então, quando eu me deparo com o que é diferente, o que não é mesmo espelho, como diz o Caetano, né? E no primeiro momento eu posso achar feio, né? Mas isso pode ser também um caminho de aprendizagem. Então, quero agradecer a sua aula, a apresentação que você fez,
e um abraço a todos. Obrigada, Carlos. O próximo é o Adriano e, na sequência, Carlos. Sou eu primeiro. Ficou aqui a ligação. Sim, né? Bom, Salve Maria, a bênção, a licença dos mais velhos aí. Meu nome é Adriano, eu estou morando no sul de Minas, sou capitão de Congada, da cultura de Reinado, sou zelador de Umbanda e estou como conselheiro estadual de cultura afro-brasileira e também no Conselho de Patrimônio. Mas antes disso tudo, eu sou um dos responsáveis por uma tradição ancestral aqui, né? Eu sou o quinto da geração da minha família de congadeiros. E nos últimos 10 anos que a gente está tendo pessoas nossas entrando nas universidades. Principalmente nesse segmento de história, de antropologia. E eu sou muito chato aqui, sabe? E já, antes mesmo deles entrar, eu sempre falava uma coisa que eu escutei de um mais velho, sabe? E eu quero parabenizar essa aula de hoje, porque é sobre isso, sabe? É sobre voltar e dar o retorno. Quando um dos nossos, né, Gabriela, começou a fala, eu acho que até assim, Gabriela, parabéns, viu, primeiro, mas acho que você deveria até enfatizar mais essa questão do voltar para a comunidade aquilo que você adquiriu na universidade, sabe? Isso tem que ser muito enfatizado pelos nossos. E quando eu digo que eu sou chato só uma coisa, sabe? Que eu vi que a Gabriela não tem, e é o que me preocupa que muitos estão tendo, que é uma diferença entre entrar na faculdade e a faculdade entrar em você. Então, eu ando vendo alguns historiadores, antropólogos, especificamente, ou até nas áreas da educação básica, dos nossos, que saiu da nossa tradição e que entra na faculdade, mas, na verdade, é a faculdade que está entrando neles. E porque há uma diferença, sabe? Entre entrar na faculdade e deixar a faculdade entrar em si. Quando eu digo a faculdade entrar em si, é esse eurocentrismo, né? Então, quando eu vejo a Gabriela vir com essa decolonização, com tanto embasamento, referências fortíssimas, é sobre isso, sabe? Porque, recentemente, só para mostrar a minha preocupação, recentemente eu escutei de um moçambiqueiro, de uma irmandade que tem 250 anos comprovado de Congada, e um soldado, que a gente se chama de soldado de Nossa Senhora, né, virou antropólogo, virou mestre em antropologia. E aí, segundo ele, segundo alguns estudos que ele está engajado, a nossa tradição de Congado não é tão bem assim afro, sabe? E isso me doeu tanto, porque parece que estão querendo roubar mais alguma coisa nossa, né? E é sobre isso, é sobre deixar a faculdade entrar neles. Então, essa educação, por isso que eu entrei nesse curso aqui, porque eu acho que nós vamos nos livrar sobre educação, né? A educação que vai nos livrar dessas mazelas que a gente ainda tem. Importante ver a fala da Gabriela, espero que muitos dos nossos aqui que estão entrando na faculdade virem a Gabriela, esteja nesses espaços aqui no futuro, para poder decolonizar mesmo esse sistema cruel que a gente ainda está, né? Porque tem muitos de nós que já estão se deturpando aí nesse meio acadêmico. Parabéns, viu? E pelo respeito de ter chegado, pedido licença e enfatizar que os saberes não são só acadêmicos, né? Axé para nós. Próximo é a Carmen. Pessoal, boa noite. Eu só queria fazer um comentário sobre a apresentação, né, da Gabi. Eu fiz algumas conexões com o meu trabalho. É o foco na literatura e na leitura. Quando ela trouxe as falas, né, do Ailton Krenak, eu me lembrei de uma palestra que eu consegui assistir na Bienal do Livro, que tinha o Ailton Krenak e o Walter Ugumãe, falando de ideias para os males do Brasil. E teve uma frase dele, porque acho que muito do que a Gabi também trouxe,
quando a gente faz esse resgate, né, a gente trazendo a cultura, a gente trazendo toda essa representatividade, a gente está apresentando também para as pessoas algo que estava escondido, que a gente não sabia, né, esse desconhecido. E ele falou muito isso de reencantar o mundo. E acho que o que você trouxe para a gente assim, tocou nessa forma de pensar desse reencantamento, né? Acho que todo o trabalho aqui, né, de várias pessoas, de tudo que trabalha com uma ferramenta, né, de cultura, e eu fiquei pensando muito nisso, né? Do quanto a gente precisa cada vez mais valorizar pessoas como você, que estão fazendo esse trabalho, que estão fazendo essa pesquisa, para que apresente, né, essas questões que, infelizmente, elas foram esquecidas. E a gente precisa trazer e apresentar. E tem uma frase do Ailton que eu anotei, que ele fala assim: o reencantamento do mundo pode ser criado de nós para o mundo, e não ao contrário. Eu acho que fica essa reflexão de como a gente pode fazer, né, esse nosso papel dentro das nossas atividades, dentro das nossas áreas de atuação, como que a gente também pode trabalhar junto para que esse reencantamento do mundo, né, venha por meio dessa valorização de todos esses povos, de todas essas comunidades que a gente está falando, né, de cultura que está ligado com a formação, com a capacitação das pessoas, por mais que as pessoas não enxerguem isso. A cultura faz parte, sim, da nossa formação, do nosso desenvolvimento. Quero te dar parabéns pelo seu trabalho. É isso. Gabriela, se quiser comentar isso, as falas que vieram e as suas considerações finais da aula de hoje, fica à vontade. Vou só agradecer vocês pelo espaço. Acho que é isso mesmo, é esse caminho, é o caminho de saber que não existe uma verdade única e nós somos os responsáveis em levar aquilo que nós acreditamos e expandir aquilo que nós acreditamos, né? A Bell Hooks, ela também vai falar sobre isso, aprender a transgredir esses laços que nos amarram, porque é exatamente isso, Adriano, a universidade, ela não foi feita para nós, então quando nós entramos nesse lugar, ela quer transformar a gente naquilo que ela é, né? Se é um espaço branco de conhecimento branco, ela só vai nos apresentar conhecimento branco. E se nós não tivermos a responsabilidade de trazer com a gente o que a gente acredita até o final, por exemplo, eles não vão vir com a literatura de Bell Hooks para você ler fazendo uma faculdade de letras. Eles não vão fazer isso. Se você não for lá ir atrás, eu vou atrás do Membe, para falar sobre necropolítica lá no direito, o direito não vai te apresentar o Membe para falar que os corpos negros eles são destinados à morte desde a barriga da mãe. O direito não vai falar isso. Então, somos nós que somos responsáveis em colocar na prática o que a gente acredita, em conversar com os nossos, em conversar na nossa família, em conversar nos grupos de estudo, e somos nós que vamos levar isso, né? E agradeço de novo, não vou me cansar de agradecer, porque muitos de vocês são, inclusive, mais velhos que eu, estão aí numa estrada mais longa que a minha, tem muitos conhecimentos que eu ainda preciso chegar lá, então não teria como, Adriano, além das outras pessoas que vieram antes de mim, eu também pedi licença a vocês, que também são mais velhos que eu, tá? Muito obrigada pelo espaço. Adriana, estou muito feliz de estar aqui, vai ser um prazer estar aqui de novo na semana que vem, e quantas vezes vocês me chamarem, porque está sendo um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Maravilha, Gabriela, a gente que agradece a aula e a possibilidade de mais um encontro semana que vem. Gente, a próxima aula também é com essa professora maravilhosa, então estejamos todos aqui. Antes de encerrar, nós vamos para aquela foto oficial, vou pedir para quem puder abrir a câmera, para a gente poder fazer o registro do nosso encontro de hoje. E aí pedir para o Mai, do Viés Cultural, nos avisar quando for dar um clique. Vamos lá, esperar o pessoal ligar as câmeras aí, quem quiser. Não dou conta das pessoas de óculos tirando óculos, para sair mais bonitinho. Acho que é isso. Só tirei porque você tirou. Eu tiro. 3, Obrigada, Marcelo. 2, 1.
Perfeito, muito bom. Obrigada, Marcelo, obrigada, professora, obrigada para quem estava aqui presente. Notícia boa, nosso canal do YouTube já voltou, então as aulas da semana passada e dos outros laboratórios já estão disponíveis. Essa aqui até o final da semana também está lá. Não se esqueçam da lista de presença. Até a semana que vem, gente. Tchau. Obrigada. Carlos, fiquei muito feliz de saber que você é daqui. Produção daqui é sempre muito bem-vinda. Espero poder te encontrar, viu? Obrigada, pessoal que contribuiu, as que ficaram quietinhos. Um beijo. E eu coloquei o meu Instagram totalmente errado, porque a minha cabeça ela é super esquecida. Eu não fazia nem ideia que eu tinha mudado. Eu vou mandar de novo aqui para vocês, tá bom? Eu compartilho Beijo, lá no boa grupo noite. também. Tá bom. Gente, não se esqueçam ainda da reflexão que ela trouxe, tá? O que a gente está consumindo, produzindo e reproduzindo para a semana que vem, principalmente nesses espaços de formação que a gente ocupa também. Boa noite. Boa noite.